Fala galera, bem-vindos ao Peão Passado, nosso canal de xadrez. E no Chesscast de hoje estamos aqui com a presença do professor Gerson Pérez. Esse cara que é muito bem conhecido por todo mundo que pesquisa xadrez no YouTube. Gerson, dá um oi aí pra rapaziada. Opa, beleza pessoal? Tudo jóia? Gerson, você que é acho que um dos primeiros a aparecer no YouTube produzindo conteúdo relacionado a xadrez. Conta aí um pouquinho da tua história com o YouTuber, com isso de trazer aulas, trazer vídeo, trazer o conteúdo que como você trabalha. Beleza, então a empresa nossa aqui, o Clube Xadrez Online, nós já temos 19 anos. E boa parte desse tempo nós fizemos publicação de conteúdo informativo e também formativo. Mas, por exemplo, entrevistas. A gente fazia entrevistas com grandes personalidades do xadrez brasileiro, mas fazia ainda aquela forma mais artesanal. A gente fazia as perguntas, mandava e tal. Em 2013, o Gleison, é um professor de Catanduva, o Gleison Begali me convidou para ir lá fazer a cobertura do FENAC, que é o campeonato brasileiro, né, até 14 anos, 10, 12, 8, 10, 12 e 14, masculino e feminino. Então, saem 8 campeões nacionais desse evento. E aí falou, olha, eu quero que você venha aqui fazer a cobertura, mas não, quero que você entreviste cada um dos nossos campeões. Terminou o evento, você vai fazer cobertura fotográfica e tal, mas cada um dos nossos campeões, então, você vai entrevistar. Mas não vai ser entrevista como você faz lá no Clube Xadrez Online. Vai ser entrevista feita através de vídeo, você vai fazer pergunta e tal. Eu falei, opa, vou ter que criar um canal. E aí nasceu, então, em 2013. Apesar do Clube Xadrez Online ter 19 anos, só nos últimos 6 anos que nós ingressamos no YouTube. Que interessante. Então, é uma empresa que já existia antes, você já estava no meio do xadrez como empresa assim muito antes de YouTube e essas coisas, né? Que eu tenho certeza que a maioria do pessoal conheceu você pelo YouTube, assim, vieram chegar até vocês, já que é uma plataforma que hoje em dia qualquer dúvida ou qualquer assunto se busca primeiro lá. Mas aí, Jess, como foi que você começou a jogar xadrez? Fala aí um pouquinho também, como foi o se apaixonar por esse jogo tão maravilhoso que a gente ama. Legal. Bom, o YouTube, então, nós temos lá quase 1.000 vídeos. Curiosamente, a última vez que eu vi tinha 999 vídeos. Então, mais um vídeo a gente toca ali em um número mágico até de 1.000 publicações, isso em 6 anos. E aí tem um conteúdo extremamente variado, né? A gente fala de abertura, meio jogo, final, tática, estratégia, análise e cálculo, fala de livros de xadrez, entrevista às pessoas, então é muito variado. Agora, a minha origem no xadrez, aí realmente é muito antiga, né? Porque eu comecei xadrez em 89. Então eu comecei xadrez assim, numa época que não tinha um xadrez escolar tão forte quanto hoje. Essa figura do professor que hoje está muito na moda, né? Tem muita gente dando aula. Quando eu comecei numa cidade pequenininha, Cássia, uma cidade de 18 mil habitantes, vizinha de onde eu moro, São Sebastião do Paraíso, de onde eu nasci, uma cidade que eu fiquei 18 anos. E aí, essa época eu trabalhava no Banco do Brasil, e aí o pessoal lá jogava, e também já tinha visto xadrez lá na escola, de repente me interessei. Mas oficialmente, formalmente, eu coloco o meu início no xadrez dia 8 de agosto de 89, quando chegou na minha casa o xadrez básico. Então, formalmente, eu considero o meu ingresso no xadrez ali, porque é aí que eu comecei as regras, ver as regras oficiais, as noções elementares. Então, de lá para cá, né, 30 anos, tem muita estrada aí. A minha opção foi ser professor, eu sou um professor que joga, e de lá para cá já estive em mais de 800 torneios e já atendi mais de 16 mil alunos. Nossa, que números! Que números! É muito bom. Assim, Jess, já que você. Uma coisa que eu já vi você falando num dos vídeos seus, que você é formado em pedagogia mesmo, né? Você é professor mesmo. Assim, também como você é treinador. E como assim, como professor, e já tendo passado por tantos alunos,
qual assim o maior déficit que você encontra nos iniciantes no Brasil, assim, o público que você chega, qual a maior dificuldade comum achar no grupo em geral? Qual a maior fraqueza, na sua opinião? Isso depende muito o estágio, o nível que a pessoa está. Então, por exemplo, aqui no Clube Xadrez Online, a gente recebe pessoas do absolutamente de um zero absoluto, ou seja, o cara que nunca viu xadrez, eu me interessei por xadrez. Aí você vai ensinar até as regras para ele, apesar que hoje é mais difícil, pelo menos a pessoa já sabe as regras, noções elementares. Então, você constrói todo o desenvolvimento dele. Eu, por exemplo, lá atrás, né, quando eu fui estudar xadrez, né, para desenvolver o meu xadrez, e também dos meus alunos, eu criei um método que é o método dos 6Ps, dos 6 pilares. Então, os primeiros livros que eu fui estudando xadrez, eu vi que o treinamento era fragmentado. Antes também de estudar xadrez, eu estudava muita literatura, estudava história, psicologia, pedagogia. Hoje, fora do xadrez, eu gosto muito de neurociência. Então, um livro que me impressionou muito foi um livro do Descartes, O Discurso do Método. Então, quando você vai aprender um assunto, é difícil você trabalhar ele no todo. Então, é bom você fatiar, como na escola. A escola você tem que ganhar um conhecimento geral universal, mas é dividido. Você estuda com um professor matemática, você estuda com outro história, português e tal. E no xadrez eu tentei fazer a mesma coisa. Então, aqui, esses alunos, eles trabalham comigo sempre por pilares. Então, por exemplo, um aluno que chega do zero, ele vai passar todos os pilares, vai ter que ter conceito, fundamentação, porque tudo no xadrez se resume a uma tomada de decisão. Essa tomada de decisão, se você tiver uma base, tiver uma fundamentação de cada pilar, desses 6 pilares que nós estabelecemos aqui para treinamento, vai ficar muito mais fácil. Você já tem uma base, um início de raciocínio para você tomar uma decisão assertiva. Então, se entra do zero, vai, digamos, percorrer toda a escala evolutiva, mas há jogadores que chegam aqui, por exemplo, que já está lá no nível intermediário. Só que como ele estudou sozinho, às vezes, né, algo assim mais, de uma forma mais autodidata, às vezes ele gosta mais de estratégia, a estratégia dele desenvolveu mais. Às vezes ele gosta mais de dar abertura, muitos, inclusive, ficam batendo na tecla de abertura, porque dá resultado mais imediato. Então ele está muito bem de aberturas, mas aí falta, às vezes, uma técnica de final, falta um cálculo mais apurado. Então a primeira coisa é descobrir os pontos fortes desse jogador e os pontos fracos. Agora, falando mais objetivamente sobre a pergunta, em geral, o iniciante ele tem dificuldade para colocar as peças em jogo, tem dificuldade com a abertura, ele não coordena bem as peças, sai no meio jogo com as peças todas descoordenadas, todas tortas do tabuleiro, e aí é abatido facilmente. É como se você estivesse indo para uma guerra, antes de você posicionar ali a sua cavalaria, infantaria, artilharia, você já começasse a atacar. Então é óbvio que vai dar errado. Então primeiro você se posiciona adequadamente, por isso que se tem um repertório de aberturas. Esse é um fator. O outro fator é o que lida com a tática e dentro da tática a gente sabe que tem o ataque e defesa. Então perde-se muita peça, deixa de ganhar peça, é um outro pilar que a gente tem que cuidar bastante do iniciante. Deixar de perder peça, se o adversário der peça ele vê, mas não é em um lance, né? Às vezes 2, 3 lances e tal. Então você trabalhando ali com os temas táticos, mostrando recursos defensivos, trabalhando um pouquinho do cálculo de curto prazo, você consegue rapidamente fazer com que ele chegue no meio jogo com as peças em segurança, o rei ali protegido, né, protegendo, cuidando do centro, desenvolvendo as peças. E aí surgem outros desafios, mais no campo da lapidação. Por exemplo, técnica de final, você conseguir lapidar ali o seu jogo posicional, então são outros desafios. Então, em suma, abertura e tática é o que mais o nosso iniciante, mesmo ali, aquele que está dando os primeiros passos, tem problema. Assim, já que a gente tá falando sobre iniciantes no xadrez, assim, como professor e com sua experiência, tudo, qual os assuntos que você acha essenciais para quem quer evoluir? Tipo assim, digamos, eu sou um jogador, por exemplo, eu sou um jogador que eu tenho 1.200 de rate,
eu já treino tática, mas qual aquele assunto que eu tenho que dominar para conseguir evoluir? Não dá para deixar para lá, eu tenho que ter isso de cabeça, tenho que estar seguro sobre aquilo e carregar isso na minha bagagem de conhecimento para meu xadrez evoluir. Ok. Bom, em geral, aqui a gente divide os jogadores, isso é só uma forma didática minha, não está escrito em lugar nenhum que é assim, mas aqui a gente faz assim, ó, até 1.500 pontos a gente encaixa o aluno no nível básico, de 1.501 a 2.000 nível intermediário e de 2.000 para frente nível avançado. Então 70% do nosso público hoje é intermediário. Então muita coisa que a gente faz aqui, nós temos o Maestro, que é uma plataforma EAD de treinamento, só nela nós temos 1.200 horas de treinamento. Diferente lá do YouTube, né, que é algo aberto, que já estamos completando 1.000 vídeos. Essa plataforma é apenas para os nossos alunos, aí ele entra com login, senha, é algo fechado. Mas lá então, esse nosso conteúdo é direcionado mais a esse público. Do nível básico, a gente tem 20%. E do nível avançado 10%. Então, na realidade, a construção do conhecimento se faz de todos os pilares. Agora, a questão é saber o nível que o jogador está. Por exemplo, você citou o seu caso, 1.200 pontos. É bem provável, dentro daquele exemplo que eu estava dando, que você tem problema de tática. Pegando partidas suas, provavelmente vai ter problema de tática. Pode não dar peça em um lance, pode o adversário deixar a peça, às vezes você tem alguma dificuldade. Se você pegar, sei lá, 10, 20, 30 partidas suas e observar, pode pegar até e colocar com uma engine. Você vai passando ali o programinha, ele vai olhando, olha, você parece que a posição estava boa e de repente deixou de ganhar peça, ou uma sequência, pode ser 2, 3, 4, 5 lances. A gente tem cálculo de curto prazo, 1 ou 2 lances, médio prazo, 3 ou 4, e acima de 5 lances, longo prazo. E aí você vai ver que, geralmente, um jogador até 1.500 pontos tem muito problema de tática. E outra coisa, repertório. Provavelmente, ou de brancas ou de pretas, você tem problema de repertório. Isso é o que está te fazendo, que está impedindo você, né, que está dificultando você de sair dos 1.200. E quando você resolve o seu problema de abertura, fecha o seu repertório de brancas e de pretas, ainda que fosse um repertório, seja um repertório mínimo, não precisa abrir muito leque. Se você tem ali uma de brancas, duas de pretas, uma contra E4 e contra D4, com uma certa profundidade, né? Você conhece, basicamente são 4 coisas para abertura. Você tem que saber onde coloca as suas peças, os golpes táticos são mais comuns, das brancas e das pretas, manobras estratégicas e saber a conexão da abertura com o meio jogo. Terminado o desenvolvimento, 10, 12, 15 lances, o que você vai fazer com as peças? Então, quando você tem isso de brancas e de pretas, você não está perdendo peça, provavelmente você não vai ter 1.200 pontos. Então, a gente vê aqui por estatística que jogadores nossos acima de 1.500 pontos, ele já tem um repertório, ele já não perde peça, se o adversário dá peça, ele consegue tomar. Aí os desafios já são outros, né? Aí a gente já parte lá para temas de estratégia, estudar os grupos de finais, a gente separa em 4 grupos, por exemplo, rei peões, torres e peões, bispo e cavalo em peões, damas e peões. Então tem algumas coisas que são recorrentes para aquele nível do jogador. Mas o que a gente quer? Que o aluno trabalhe os 6 pilares. Porque os 6 pilares eles foram pensados assim: toda e qualquer posição que o adversário te colocar, você ter já argumento. Você ter uma base de sustentação teórica para facilitar o lance que você vai fazer. Então, a gente tenta, né, levar conhecimento dos 6 pilares. Levando em conta a necessidade do aluno, o nível dele, aí com os recursos didáticos meus aqui, né? Eu fiz pedagogia exatamente não para dar aula do assunto escola, ser diretor de escola, coordenador de escola, ou dar aula. Eu fiz pedagogia para dar uma aula de xadrez melhor. Minha pós-graduação, por exemplo, foi em tecnologias e educação à distância, para trabalhar o que eu trabalho hoje, EAD. E também o CREF que eu tenho da educação física, de técnico esportivo, para poder dar um atendimento melhor para os alunos. O Maestros, né, que é uma plataforma legal para você estudar, você estuda comigo online, tem
alguma dificuldade ali, né, de uma aula para outra, olha, tem lá o curso ABC dos finais. Aí o aluno de uma aula para outra ele já entra, ele já tem os vídeos, tem os PGNs ali para ele estudar, já está tudo prontinho. Então, a ideia é facilitar para o aluno. Você tem um plano de estudo, um norte, porque caminhos tem muitos. O problema é que você precisa dar uma direção para o seu aluno, senão ele fica perdido em relação ao que precisa fazer. Legal, eu entendi muito bem. No caso, digamos, para evoluir, ou qualquer um que queira, o primeiro passo inicial é entender em que nível eu tô, né? Digamos, seja isso. E bem Perfeito. legal. Pronto, já que você falou aí das plataformas que vocês trabalham, além do canal no YouTube, tem esse site, né? E assim, tipo, se eu quiser aulas com você mesmo online, tipo, igual a gente tá conversando aqui, ou com algum outro professor que sua empresa disponibilize, como é que funciona? Explica aí pro pessoal, quem quiser ter um treinador online, se vocês fazem esse serviço. Aqui a gente trabalha com cursos para professores e também para jogadores dos níveis básico, intermediário e avançado. Então, por exemplo, eu sou um mestre nacional, então eu sou um jogador de força de 2.200. O meu rate maior, por exemplo, que eu tive no ranking nacional na FIDE é 2.247. No pensado, no rápido, 2.248. Eu só atendo alunos, então, até 2.200. Se o aluno tem mais de 2.200, que é onde eu sei chegar, que eu já fui ali como jogador. Então, tudo que o aluno traz para mim, eu já sei a dificuldade dele, porque eu sentei lá em mais de 800 torneios, inclusive jogando final de Campeonato Brasileiro, ganhando aqui em Minas 4 estaduais, sendo 5 vezes vice, jogando muitos torneios contra Grande Mestre, Mestre Nacional, Mestre da FIDE, candidato a Mestre, Mestre Nacional, jogadores fortes. Então, isso gerou um laboratório muito bom para dar um bom atendimento para os alunos. Então, a ideia, por exemplo, é que o aluno, ao fazer a aula, é exatamente isso que você falou, tem que descobrir as necessidades do aluno. Os pontos fracos você vai corrigir e os pontos fortes você vai valorizar. É como se fosse um médico que você visita e ali ele vai te dar uma bateria de exames. Se está tudo normal, não precisa fazer nada. O exame que deu alguma coisa acima ou abaixo, que tem alguma anomalia ali, você vai atacar. Então, o jogador não tem só pontos fracos. Você descobre os pontos fracos e você vai lá e sana, né, essas debilidades, tira esses problemas, se é repertório. Às vezes está com repertório bom de brancas, mas de pretas não. Você vai lá, resolve o problema, algo que se ajuste com a personalidade do aluno, pronto. Aí aquilo flui, ele consegue jogar bem ali. Agora, essas plataformas que a gente tem aqui é de material de apoio. Então, a gente tem uma plataforma Zoom, onde nós fazemos ali a parte de treinamento em grupo, as aulas individuais são ali, elas são gravadas, fica numa outra plataforma chamada Maestros. Então, Maestros é como se fosse uma sala de aula virtual de universidade. Então, você tem ali o vídeo, você tem o PGN com as partidas, muitos cursos, os cursos de andamento a gente tem avaliação dele, você pode emitir até o seu certificado. E a gente também atende aqui treinadores, né, que trabalham com xadrez competitivo como eu, mas no nível mais baixo. Instrutores, eu fiquei 20 anos em escola dando aula só de xadrez, nos últimos 10 anos tenho dado muita assessoria para escolas em projetos. A outra semana, inclusive, estava Espírito Santo dando curso para professores, então tenho viajado o Brasil, tenho dado muitos cursos aqui online, através uma empresa, no Clube Xadrez Online, cxol.com.br, você entra, tem lá os cursos, você contrata, se é curso em grupo, se é curso individual, e só eu que dou os cursos, porque a pessoa que quer contratar o professor Gerson. Então, no passado a gente já teve, né, outros professores que a gente trabalhava, mas aí tem um direcionamento para aquele jeito que o professor dá aula, a didática dele. Então, realmente, o que funcionou melhor aqui para a gente é ter um único professor, e aí o problema é a limitação de horários, né? Que hoje eu já atendo, eu deixo 86, são 86 horários que eu disponibilizo. Então, isso dá de segunda a sexta 16 horas, e no sábado mais 6 horas. Eu trabalho 86 horas, sendo que hoje tem 3 horários vagos. Então, praticamente, a nossa agenda totalmente completa.
Interessante. Bom saber. Eu gostei muito assim de ver essa explicação do seu método, porque é aquilo bem flexível, tipo, de se adequar ao aluno, não é aquela coisa de fazer o cara tá vendo o que ele já conhece, não, vai, digamos, na dificuldade e ajuda a melhorar. Isso que é uma coisa muito boa que para mim qualquer pessoa que esteja lecionando, seja qualquer assunto, tem que fazer isso com o aluno, que ajuda muito. Mas aí, Gerson, saindo um pouco desse profissional como amante de xadrez, qual assim seus jogadores favoritos e por quê? Digamos, diga aí três jogadores que pra você se admira demais. Tá, bom, como jogador favorito, eu gosto do Mikhail Tal. Tem um livro que eu li dele, chama Ao Ataque, é um de um jornalista Damsky, e ele, né, um livro autobiográfico. É um livro que você ri demais quando você lê o livro, tem muitas passagens cômicas da vida dele, e o xadrez dele é um xadrez vistoso, bonito e tal. Então eu gosto muito do jogo tático combinatório. Eu sei que o xadrez a gente tem que ter. O ideal seria ter um estilo universal, né? Você ser bom para atacar, você ser bom para defender, você jogar o peão rei, jogar o peão dama. De pretas lá, você precisar jogar uma francesa, você joga, uma siciliana você joga, mas tem a personalidade de cada jogador. Eu, por exemplo, já tenho um jeito mais empreendedor, um jeito mais ativo. Então, as posições onde eu preciso atacar, eu tenho bastante habilidade para o ataque. As melhores partidas que eu já joguei até hoje foram partidas de ataque. Então, por questão de afinidade, Mikhail Tal é o meu grande mestre preferido, meu ex-campeão mundial preferido. E dentro dessa linha, se eu tivesse que citar mais dois jogadores, eu gosto do Shirov. Shirov tem o livro Fogo no Tabuleiro, 1 e 2. Impressionante, qualquer partida que você pega é como se fosse um hino à criatividade. É um jogador brilhante que a todo momento busca iniciativa. E para não deixar de fora os nossos brasileiros, um estilo que me agrada muito é o do Fear, que é exatamente esse estilo mais agressivo, mais aguerrido, buscando a iniciativa. O que é iniciativa? Iniciativa é você, como se estivesse nadando num rio, por exemplo, você nada a favor da correnteza. Aquilo flui mais fácil, aquilo é mais natural. Se estiver velejando, por exemplo, você está ali a favor do vento, é mais natural. Então, quando você pega um jogador como Kasparov, como o Alekhine, esses jogadores que têm mais um perfil de ataque, eles jogam muito com a iniciativa, porque tendo a possibilidade de gerar ataque sobre o adversário, essa habilidade, né, que esses jogadores tinham, no caso do Kasparov, eles conseguem criar muito. É como se fosse um xadrez voltado mais à parte artística. É claro que Kasparov pegou uma época já também de computador, né, fazendo a transição ali para um período que se estudava só por livros, depois chegou o computador, ele conseguiu se adaptar bem, tem todo um xadrez científico também, né, tem um xadrez ali, esse lado desportivo, né, os grandes torneios, a preparação para esses matches. Então, você tem esse lado também, mas me agrada muito o xadrez arte. Eu acho que o Tal é minha grande referência dentre todos os jogadores. É muito lindo ver o Tal jogar, isso todo mundo concorda, não tem pra onde discordar. Eu também gosto muito, é porque assim, não tem como não gostar dessa galera toda que foi muito importante, que fez história no xadrez, né? Eu gosto. Pra mim o meu jogador favorito é o Spassky, que eu acho que ele é um cara que sabe muito, foi muito desvalorizado por conta da mídia, que ele se tornou só o cara que perdeu pro Fischer. Só que ele tem muito pra ensinar quando a gente para estudar sobre o Spassky. Joga muito aquele cara. Mas pegando, já que você falou sobre livros, falou o livro do Tal, o Ao Ataque e outro, quais os livros de xadrez assim. Cita aí alguns que você já leu e qual você recomenda? Digamos, um livro para o iniciante, um para o intermediário e um para o avançado. São tipo esses três são sagrados, tem que estar na lista de que já foi lido para o enxadrista. Ok, bom, engraçado você ter falado do espaço, que eu quando estudei o método de 72, eu peguei vários livros, eu peguei várias opiniões ali, era muito fã do Fischer, e curiosamente, quando eu estudei o match, eu fiquei fã foi do Spassky. Spassky é um gentleman, mas Spassky, né, de fato foi ofuscado ali pelo brilho
Fischer, e também essa questão, né, de Estados Unidos contra a antiga União Soviética, teve muita coisa relacionada à questão política. Então, eu acho que o Spassky tem uma história muito bonita ligada ao xadrez, tem um xadrez assim muito eficiente e, de fato, agora isso aí acontece até em outros esportes, ou mesmo dentro da nossa área, por exemplo, você pega uma categoria, imagina aqueles jogadores que disputaram campeonatos nacionais, disputaram de categorias, ou mesmo Pan-Americano, junto com Giovanni, né, o Vescovi, 7 vezes campeão brasileiro, o Leitão também, né, 7 vezes campeão brasileiro. Então, esses jogadores, eles meio que ofuscam os demais. Quando você tem um ambiente que tem o Fischer, fica muito difícil você colocar um outro jogador e ele se destacar, né? Porque quando tem um muito genial, o outro, né, mesmo também sendo gênio, mas de fato parece que tem um brilho diferente. E o Fischer tinha isso, né, um brilho diferente. Mas eu realmente fiquei muito fã do Spassky quando eu estudei ali o match, o de 72. O de 92, aquele match revanche e tal, né, as partidas já não tiveram o mesmo brilho, mas aí eu já pude acompanhar de perto, vi ali os jornais, porque comecei já em 89 e 92, então eu estava já acompanhando tudo o que acontecia no cenário mundial. Agora, sobre livros. Quando se fala de livros, tem 3 livros que é difícil alguém, em uma entrevista, quando você pergunta para algum especialista em xadrez, esses livros ficarem de fora. Que é o Zurich 53, né, que é o do Broystein, o do Fischer, 1060 melhores partidas, e o do Packer, Estratégia Moderna de Xadrez. Mas esses, digamos, são livros assim universais, sem uma divisão ali tão clara entre básico, intermediário e avançado. O que eu falo com os alunos é que precisa respeitar o nível deles. Se você pega um livro que está abaixo, você só vai revisitar conteúdo. Aquilo você vai aproveitar muito pouco. Revisitar conteúdo é bom, mas tanta coisa que a gente precisa estudar, né? Se você ficar vendo coisas já que você já estudou, vai faltar assuntos importantes que você ainda não estudou. E toma cuidado com livros também que estão muito acima. Às vezes você conversa com alguém, você vê uma entrevista, aquele cara falou muito bem, o grande mestre falou muito bem ali daquele livro, o professor falou muito bem daquele livro. Mas de repente você não está no nível técnico para estudar aquele livro. Por exemplo, qual que é o melhor conteúdo hoje? Dvoretsky, né? É incontestável que Dvoretsky deixou um legado aí extraordinário para a gente em termos de conteúdo, treinamento de xadrez. Mas quantos jogadores que a gente conhece têm um nível para estudar Dvoretsky? Poucos. Mesmo a gente fazendo vídeos, assim, tem muitos vídeos no Clube Xadrez, funciona como se fosse uma análise da obra, né? Como se fosse uma síntese da obra, onde ajuda a gente... não vai estudar a obra toda por questão de direitos autorais. A gente pega, faz uma crítica da obra, compara com outros livros do gênero, compara, por exemplo, você vai Dvoretsky, você pega Analítica Manual, né? É um livro referência de análise. Quais outros autores que escreveram sobre esse assunto? Aí você faz ali uma correlação com os outros autores. Quando tem uma partida ali sobre determinado conteúdo, você conhece uma outra, você acrescenta. Mas, digamos que mesmo a gente dando uma mastigada de conteúdo para o aluno, tem autores que é muito difícil. Então, não adianta você pegar muito acima, mesmo que o autor seja bom, o conteúdo dele seja bom ou muito abaixo. Tem que tentar buscar algo que atenda o seu nível. Então, por exemplo, vamos colocar a estratégia. Eu vou citar 3 livros de estratégia. Os 3 livros são excelentes, mas cada um deles para um nível específico. Por exemplo, Xadrez Vitorioso, do Seirawan, né, o Xadrez Vitorioso Estratégias, Seirawan e Silman. É um livro extraordinário, mas para um nível básico, tem uma linguagem muito acessível, né? Seirawan tem uma didática muito legal, e beleza. Mas um jogador um pouquinho mais avançado pega aquele conteúdo e fala, nossa, mas isso aqui está tão simples, está tão fácil, e a obra ela tem que ser desafiadora para a gente poder avançar.
Aí você pega a Estratégia Moderna de Xadrez, já é um livro mais intermediário. Eu, por exemplo, a primeira vez que peguei Estratégia Moderna de Xadrez do Pacman, todo mundo dizia que é um livro muito bom, eu tentei ler e não consegui, porque o meu nível não estava à altura daquele conteúdo. Eu tive que pegar outras obras primeiro para conseguir ter acesso àquele conteúdo. Mas o livro é extraordinário. Aí você pega Os Segredos da Estratégia Moderna, do John Watson, Os Avanços de Denisovich. É um livro excepcional, mas é um livro de nível técnico mais alto. Então, por exemplo, se a gente imaginar ali básico, intermediário e avançado, para estratégia, alguém pegaria o Seirawan para o básico, é estratégia. O outro pegaria o intermediário, Estratégia Moderna de Xadrez, é um livro de estratégia também. E o outro, Watson, também estratégia, Os Segredos da Estratégia Moderna. Tudo tem a sua utilidade. Agora, a questão, e aí que é a importância da visão aguçada do treinador, é tentar entender que nível que o aluno está. Entendendo o nível que o aluno está, você sabe a necessidade dele. Que material que encaixa com ele. Por exemplo, no Clube Xadrez Online a gente tem livro lá de finais, né? Tem cursos sobre livros de finais. A maioria dos nossos cursos é em cima de livros. Ou seja, a gente pega um conteúdo de referência e vai casando aí com outros materiais que há no mercado, para você fazer uma análise ali e poder levar a sua visão, a sua perspectiva daquele conteúdo para os alunos. Então, por exemplo, final, você tem lá a ABC dos finais, é para o nível básico. Aí você pega o guia completo de final, do Silman, é mais intermediário. Aí você pega o curso avançado de finais, então o nome já está falando de avançado, né? Então, assim, o segredo é tentar descobrir a necessidade do aluno. Então, em cada um dos 6 pilares que a gente trabalha, a gente tenta encaixar o material didático que vai fazer mais efeito para o aluno, né, e qual a necessidade dele, porque às vezes não é abertura. Suponhamos, por exemplo, que o aluno tem um rate mais baixo, mas ele está com um repertório muito bom, praticamente ele só estudou abertura, sinal que ele não está conseguindo avançar não pela abertura, às vezes é tática, às vezes é estratégia. É que geralmente um jogador até 1500 ele tem problema de tática, isso por amostragem, até a gente vê com os alunos, tática e abertura. Você já vai, porque o treinador ele tem que ter referências. Então essas referências, você sempre vai tendo os padrões, as recorrências. Então você vai comparando um aluno com o outro e vai buscando soluções específicas para aquele aluno, mas baseado em algo que você viu anteriormente. Facilita muito. Imagina mais de 16 mil alunos. Se eu tivesse que criar algo específico para cada aluno, então você tenta buscar sempre uma referência daquele aluno, mas de outros que você já trabalhou, inclusive aproveitando algum material. Agora, cada aluno é único, e aí você tem que ver as necessidades dele. Interessante. Uma coisa que faz eu gostar dos seus vídeos é que, assim, você sempre fala bem didático e a gente tem um ponto de vista muito bem parecido. E é aquilo, né? Gostar do professor ajuda a aprender, isso para todo mundo. Aqui, por exemplo, no Clube Xadrez, quando o aluno contrata um curso mais longo, a gente tem curso de 20 aulas, o aluno fica 5 meses treinando, aí quando ele contrata esse curso, ele tem acesso aos cursos, além da aula individual semanal, são créditos, né? Se ele quiser fazer mais de uma aula, ele faz, mas como tem muito material de apoio, tem cursos em grupos que ele participa, eu chamo de aula zero. Você tem aula 1 até aula 20, é o curso dele. Tá lá, o que vai ter e tal. Então, a gente tem... Primeiro, você faz uma avaliação da abertura dele, depois, isso através de fichas de treinamento que eu fui acumulando aí ao longo dos anos. Então, eu vou tentando, pilar a pilar, entender o nível que ele está em cada pilar. E nós temos uma planilha de treinamento que tem lá, como se fosse uma dosimetria. O que ele precisa em cada pilar e como que ele vai fazer isso, né? Se é por vídeo, se é por algum programa, se é através de livros, a gente tenta encaixar tudo que tem lá no Clube Xadrez Online, que já tem um rico conteúdo. Mas às vezes o aluno tem um livro que ele gosta muito, olha, eu comprei esse livro aqui, esperava um dia usá-lo. No meu treinamento você consegue encaixar esse livro? E tem livros excelentes, a gente consegue encaixar. Mas a ideia então, inicial, é que você
construa uma afinidade ali do professor com o aluno. Como que seria isso? Você busca inicialmente descobrir, digamos ali, o que o aluno tem, né, de potencial, o que precisa fazer e tal. E isso tem a sequência de aulas, beleza. E depois você monta a planilha de treinamento e vai trabalhando com ele. Mas a gente tem o que a gente chama de aula zero. A aula zero é uma aula que você faz meio que uma entrevista com o aluno. Então, quando o aluno contrata 20 aulas, ele tem uma a mais, que é essa aula inicial para ver se tem afinidade ali com o professor, se vai fluir a coisa, ele vai contar as dificuldades dele, né? Eu vou mostrar para ele como que eu pretendo fazer com que ele avance. Então, precisa, primeiro, xadrez exige muito do aluno, muito, tem que estudar bastante, você tem que abrir mão de muita coisa para poder avançar, né? Porque, imagina, você tem lá a sua planilha de treinamento, está dizendo que você tem que fazer ali, suponhamos, 2 horas ao dia, vai jogar 1 hora e vai estudar 1 hora. Aí está na hora de você ali ligar a sua TV e assistir um episódio do seu seriado preferido. Então uma coisa vai acabando eliminando a outra, porque a gente hoje tem que ter um filtro, você não tem tempo para poder fazer tudo o que você quer. Então, se você não tiver muito fortemente assim, o que você quer, olha, eu quero ser um mestre nacional, quero ser um mestre da FIDE, quero ganhar o campeonato do meu estado, se é um aluno mais jovem, eu quero ganhar uma competição aí, por exemplo, um estadual de categoria, um brasileiro escolar, algo assim, é muito difícil, porque você vai apontar a direção, você vai dar os caminhos mais fáceis, mas a caminhada é do aluno. Então, uma coisa muito importante é isso, você mostrar didaticamente assim, como é que vai ter que fazer a coisa. Eu tento fazer aulas bastante interativas, tem um programa, né, o ICC, o aluno toca ali as peças, o tabuleiro, né, o Zoom também tem muito recurso pedagógico. Isso são facilitadores, mas tem todo um trabalho árduo, um trabalho duro aí que a gente precisa. Agora, uma coisa que eu acho fundamental hoje, ainda que você não tenha treinador, é que você faça um filtro. Lá atrás, eu lembro de um amigo contar que eu comecei pelo xadrez básico. Na casa dele havia o xadrez básico, mas era ele e o irmão. E eram muito pobres, e era muito difícil a gente conseguir material à época. O livro tem 600 páginas, aí racharam o livro no meio, né? Uma parte, eu estou com outra parte. Porque os dois estudavam ao mesmo tempo, você tem esse período aqui para estudar essa parte, depois a gente troca, aí você me dá essa parte e eu dou a outra. Então lá atrás, qual que era a grande dificuldade? Ter material. Era muito ter adversário, né? Às vezes a gente batia na porta do vizinho para poder convidá-lo para aprender xadrez. A gente ensinava o vizinho, né, a jogar xadrez para ter adversário. Imagina o nível que era isso. Mas para incentivar mesmo as pessoas a jogarem. Mas eu comecei dando aula voluntária na Casa da Cultura de Cássio. Então a gente convidava as pessoas lá da ABB, da escola, da Praça de Esportes, onde tinha um movimento muito bacana, e o fim de semana as pessoas iam para lá, a gente ensinava. Mas lá atrás, qual que era a grande dificuldade então? Ter material, ter adversário. Hoje, qual que é a grande dificuldade? O excesso. Inclusive, a gente, quando eu gosto muito de filosofia, quando a gente vê a vida de Sócrates, por exemplo, fala-se, né, tem a frase famosa, que ele chegou lá no templo de Delfos, estava escrito, conheça-te a ti mesmo, né? Então, isso é importante, o enxadrista precisa conhecer, saber os pontos fracos, fortes, né? Ele precisa entender os momentos que ele fica mais ansioso, que ele fica mais nervoso, os momentos que ele rende mais e tal. Mas lá no templo de Delfos também estava escrito uma outra coisa que é muito importante, nada em excesso. Então, hoje, a grande dificuldade é que está em excesso. Você tem muitos livros, você tem muitos treinadores, isso é muito bom, né? Mesmo tendo muitos treinadores, ainda esses treinadores que são mais famosos aí estão com muitos alunos, é muito difícil você conseguir horário com eles. Isso, de fato, é muito bom, precisa mais de outros treinadores. Eu digo assim, hoje
tá mais fácil você ter os treinadores, hoje você tem muitos livros, você tem muitos locais para jogar, então você tem muitos adversários. Só que tudo está em excesso. Então você precisa filtrar. Então é um treinador, né? Eu, por exemplo, às vezes recebo aluno aqui está no 7º treinador, 8º treinador, então ele passa uma temporada. Passa uma temporada com o treinador, não dá certo, ele vai para outro e tal, né? E deve acontecer também, né, de, sei lá, algum aluno daqui para outro treinador. Isso é algo até normal. Mas, assim, você vê que a quantidade de livros, você coloca estratégia, tem um monte de possibilidade para jogar, tem um monte de torneios. Então, o importante como Assim, essa frase que eu falei, nada em excesso. Você precisa disciplinar, então, e aqui a gente faz uma planilha de treinamento para o aluno exatamente em função do tempo dele. Quanto tempo você pode se dedicar ao xadrez? Eu posso 12 horas. Para o amador, eu falo 12 horas. Você estuda de segunda a sexta, uma hora você joga, uma hora você estuda. Então, você tem 12 horas. Então, para estudar mesmo, 6 horas. Então, quanto tempo precisa estudar xadrez? 6. Agora você precisa jogar um pouco também. E o fim de semana você não faz nada ali o domingo para poder descobrir o que está acontecendo no mundo, né? Vai ver alguma coisa política, vai ver um filme, vai ver alguma coisa assim. Outros não, outros têm o domingo livre aí que passa mesmo jogando xadrez, estudando xadrez. Mas é preciso ter um filtro. Então aqui a gente tem essa planilha de treinamento exatamente para isso, descobrindo a quantidade de horas que o aluno tem disponível. E aí você vê as dificuldades dele e monta uma planilha de xadrez, não em função daquilo que eu acho ideal. Se ele conseguir as 12 horas, que eu acho bacana, para estudar 6 e jogar 6, beleza. Isso a gente está falando de um xadrez amador. Um xadrez profissional, você tem uma média de 4, né? Às vezes tem profissional que chega a estudar 8 horas, 6 horas. Depende a frequência que ele está em torneio, se ele também complementa ali o tempo dele, dando aulas. Eu, por exemplo, eu sou um professor que joga. A minha prioridade é o aluno. Sempre foi o aluno. Todos os torneios que eu joguei foram usados como laboratório. Eu ia para o torneio, trazia aquele material, estudava com os alunos, e para poder sentir também ali o que o aluno sente, né? Ele vai jogar um torneio na mesa 1 com um grande mestre. Como que é essa sensação? Eu sei que eu já joguei com vários grandes mestres. Está jogando com mestre internacional, está jogando uma final de brasileiro, está jogando... Eu joguei absoluto, joguei também amador, joguei estadual, joguei aberto do Brasil, joguei torneio internacional. Então isso é um facilitador. Você tem mais recursos para poder servir, para poder atender o seu aluno. uma coisa, pegando isso de aluno, de estudo, de filtro, vamos, assim, que a ideia é passar dicas, digamos assim, vamos criar uma situação, digamos, porque muita gente que está chegando também hoje no xadrez é um pessoal muito novo, por conta de ter informação, que nem você disse, ter acesso, mas é aquilo, é um pessoal que às vezes nem trabalha e tipo não tem como pagar aula, porque chega assim, tipo, chega pra mãe e sua mãe, paga um curso de xadrez pra mim, ela não vai deixar querer pagar um curso de inglês muitas vezes, ou alguma coisa mais curricular, porque o xadrez não, apesar de ter pessoas que vivem disso, não é uma profissão, digamos, muito famosa no nosso país. Qual seria a dica que você daria assim pro autodidata, como ele se guiar? Aquele cara que só tem a internet e, sei lá, um livro ou dois que ganhou de alguém que está em casa. Tô aqui, quero evoluir e como é que eu me livro desse excesso? Como é que eu filtro? Assim, Tá. O seguinte, hoje o grande facilitador é exatamente isso, a tecnologia. Você tem computador, imagina, por exemplo, você tem o Chessbase Reader. O Chessbase Reader ele é de graça. O Chessbase, eu comprei o meu Chessbase 15, acho que foram 119 euros, mas isso para trabalhar com os alunos, para um nível mais profissional, né, como professor. Mas alguém que não possa comprar o Chessbase 15, ele pode ter uma versão menor dele. Ele pode ter, por exemplo, análise DIS no celular, que é de graça para poder fazer análise. Às vezes ele não pode ter ali um Komodo, às vezes não pode ter um Stockfish. Então, ele tem recursos hoje gratuitos muito bons. Mesmo essas editoras que lançam livros impressos, você pega a Quality Chess, todos os livros dela tem um sample. Então, tem ali
já uma amostra, tem algumas partidas, mesmo online, chessgames.com, você tem muitas partidas, 365 Chess, você pode estudar, tem um recurso muito bom para você estudar aberturas, ChessDB, você tem bases ali excepcionais, The Week in Chess, o Tweak, isso há vários anos, toda semana eles juntam os principais torneios do mundo e distribuem PGN, você entra online ali, follow chess, acompanha os grandes torneios, chess 24, tudo isso é de graça. Agora a questão é o filtro. O problema quando você estuda sozinho é se perder método. Toda hora você vê um método, um professor tem um método, outro tem outro método. Você olha um livro, uma forma diferente, você olha a entrevista de um grande mestre, ele chegou ali por aquele caminho, e às vezes você vai, avança um pouquinho, aí tem que voltar, começa tudo de novo. Então, a grande dificuldade, eu acho, quando se estuda sozinho, é esse filtro. Porque material hoje, né, a internet socializou, democratizou o conhecimento. Hoje você não precisa ter dinheiro para você evoluir. Inclusive, eu quando joguei lá os primeiros torneios, um torneio de 6 rodadas, aí quando já tinha rating, já era um jogador mais forte, praticamente as 3 primeiras rodadas você não jogava, você tomava as peças do seu adversário, rapidamente ele já ficava inferior ali, né? Você jogava uma abertura que ele não sabia, não tinha nada especial na sua abertura, só que você tinha os recursos para estudar. Eu, por exemplo, lembro que em 1996, quando comprei o meu computador, um Pentium 100, os colegas compraram um carro, era um carro usado, era o preço de um computador. Eu preferi o computador, e vários campeonatos que eu ganhei à época, talvez em função desse computador, que as pessoas ainda estavam lá mais atrasadas no livro, eu já estudava com programas de ponta, então isso são facilitadores. Agora hoje não, né? Hoje você pega Kindle, por exemplo, né? Kindle, você olha lá na Amazon, são investimentos muito pequenos que você tem que ter para milhares de livros ali. Isso eu estou falando de livros em geral, mas xadrez hoje você tem muita possibilidade aí, independente de ter professor ou não. Agora, o grande desafio é que o professor ele direciona seu caminho. No caso aqui do Clube Xadrez, a gente fornece até o material de apoio, planilha, você sabe que entre uma aula e outra, o que você vai fazer, né, o dia que você vai estudar, o horário que você vai estudar, o tipo de material que você vai estudar, se vai ser por vídeo, se vai ser por livro. Então já está tudo, quando você vai para torneio, já tem toda uma preparação específica para torneio, são facilitadores, mas isso não impede que você siga aí um caminho independente, né, você mesmo, como autodidata. Agora é mais difícil, né? Já que você falou em torneios, me fala aí, tipo, alguns adversários fortes que você já enfrentou, tipo, jogadores assim que marcaram pra você, tipo, foi um marco, nossa, tô jogando contra fulano, nunca esperava isso, essa experiência um pouco aí, conta aí pro pessoal. É que quando você está na comunidade do xadrez, você está no meio do xadrez, e eu já joguei mais de 800 torneios, como eu falei, então isso passa a ser natural. Então todo torneio que você vai, né, os torneios maiores, abertos do Brasil, joguei dezenas deles, joga uma final de brasileiro, os grandes mestres, os mestres nacionais, jogadores fortes estão nesse meio, que é um circuito. Você está em um circuito, aqueles jogadores mais fortes, eles vão aparecendo, então acaba sendo um processo normal para aquele que está ali toda semana jogando torneio. Por exemplo, eu lembro que em 2016 eu joguei 73 torneios presenciais, sendo que tem 52 fins de semana. Então, muitos fins de semana eu joguei mais de um torneio. Eu lembro, por exemplo, às vezes de jogar uma cidade de manhã, um torneio valendo rate feed blitz, à tarde jogar um outro torneio valendo rate feed rápido, uma cidade vizinha, e no outro dia, São Paulo e região metropolitana, ir para o interior do estado. Eu estou em Minas, mas eu estou divisa. São Sebastião do Paraíso fica próximo de Ribeirão Preto, fica próximo de Franca, são cidades grandes aqui de São Paulo. Nós estamos a 15 quilômetros da divisa. E aí você está sempre ali jogando com as pessoas e tal.
Eu tenho mais temporadas, né? Tem temporadas e tem os focos. Olha, agora eu preciso jogar mais torneios, tem esse objetivo. Agora eu preciso focar mais aqui em curso. Tem período que às vezes você está estudando alguma coisa universitária. Então, tem períodos que você está mais ligado aos torneios, tem períodos que você está mais ligado às aulas. Então, eu tento gerar um equilíbrio. Porque uma coisa importante, você pega um médico, um dentista, às vezes você vai ao consultório dele, a secretária fala, não, agora ele está ali para o seminário tal, ele está para o congresso específico X e tal. E eu vejo isso no xadrez, eu tento fazer isso no xadrez porque é a minha profissão. Então, é uma forma de me atualizar e estar nos torneios, além também de fazer material, né, de escrever livros, de escrever e-books, de dar curso e tal. Para isso, eu tenho que jogar os torneios, eu tenho que estudar também. Então, essa questão de jogar contra jogadores fortes, praticamente enfrentei os principais grandes mestres do Brasil, vi muitos chegando aí, enfrentei muitos mestres nacionais. Então, quando você está nesse circuito, é algo normal. Todo fim de semana você vai encontrar com aqueles jogadores. Só que o meu caso é diferente, né? Porque eu sou um professor que joga, eu vou para os torneios como laboratório para os meus alunos. Aí você não pode exigir muito resultado. Imagina, há quase 30 anos eu estou dando aula 3 turnos. Então, de manhã, de tarde à noite. Como que você vai estudar para você? Então, realmente é mais um objetivo de laboratório, é um objetivo de você se reciclar para poder oferecer uma aula melhor para os alunos. Nossa, que legal, cara. É muito bacana essa, assim, essa sua trajetória com xadrez e tudo, e que dá pra ver que uma coisa que sempre foi presente na sua vida, tipo, pelo gostar, ou de decidir tentar trabalhar com isso. Você sempre esteve buscando meios para conseguir se envolver com xadrez, continuar. Isso é muito legal, cara. Muito mesmo. Eu acompanho o seu canal, eu vi lá a série de vídeos dos, se eu não me engano, é 21 dias. Aí você falando o começo da sua história, eu me identifiquei muito, porque eu também sou de uma cidade pequena. Tipo, aqui eu sou a única pessoa que joga xadrez na minha cidade. Acredite se quiser, quem estiver ouvindo o Aham. podcast. E é muito bom, cara. Pra gente finalizar, eu queria te agradecer mais uma vez por aparecer aqui. É uma força muito grande pra mim com esse canal e esse projeto. A próxima vez que você vê, já que você sempre vê os GMs, a próxima vez que você vê o Cricos, que eu mandei um abraço, que eu sou muito fã daquele cara. E obrigado, Jesse. E você quer deixar alguma mensagem final pra quem vê esse vídeo? Isso, ou melhor, ouvir, né? Já que é só o podcast. Uhum. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de falar de xadrez. Eu sempre gosto de passar conhecimento. Acho que isso é típico do professor, então só de ter praticamente 1.000 vídeos lá no YouTube já mostra essa preocupação com passar conhecimento, com você tentar dividir com os outros. É claro que aqui a gente é uma empresa, o Clube Xadrez Online é uma empresa, você tem iniciativas que são cursos pagos, você tem outras iniciativas, por exemplo, na segunda-feira agora a gente começa o workshop brasileiro de xadrez, tem 8 personalidades do xadrez brasileiro, né? Eu sou uma delas que estou organizando até o evento, e isso então você leva conhecimento gratuito para a comunidade enxadrística nacional. Você tem o desafio 21 dias, né, como você citou, também é um outro exemplo de evento gratuito para você passar conhecimento técnico, dar ali o seu depoimento para o xadrez, mostrar um pouquinho dessa área nossa, né, desse esporte bacana que é o xadrez. Então eu fico muito feliz quando eu vejo iniciativas como sua, assim, né, o jovem enxadrista que está ajudando a propagar o xadrez, a massificar o xadrez, a difundir, a divulgar o xadrez para o Brasil. E o convite aí é que a gente continue jogando, né, xadrez frequentemente, estudando, melhorando o nosso nível técnico. E a gente tem falado até agora muito de um xadrez que é o xadrez de treinamento. Então, a especificidade do Clube Xadrez Online é um xadrez de treinamento.
Mas o xadrez também tem o outro lado, o xadrez é entretenimento. Então, se você não quer ou não pode, né, contratar um curso, ou se você não quer abrir um livro e se aprofundar, não tem problema. Eu tenho uma rotina dura, de noite eu entro lá no lichess, chess.com, jogo algumas partidas, fico feliz ali de... É como se fosse um hobby, né? Algo que você relaxa, que você passa um tempo gostoso, um tempo de qualidade ali, né? Porque aí você tá focando no tabuleiro, esquece aquela rotina dura. Então, isso é muito bom também. Então, tem o xadrez de treinamento, que é o que a gente faz aqui, infelizmente com muito sucesso, e tem um xadrez muito importante, que é o xadrez de entretenimento. Então, seja você militante de um ou de outro, eu torço muito para o seu sucesso, né, que você consiga aí os seus objetivos. E parabéns pela sua iniciativa. Cara, muito obrigado mesmo. Parece assim que eu tô fazendo cena, mas eu tô muito emocionado de ter esse bate-papo com tudo. Muito legal mesmo. Você, humildade em pessoa. E obrigado. Espero que você tenha gostado. Que o ponto maior desse podcast é ser divertido. É aquilo. Eu quero conseguir trazer mais personalidades do xadrez aqui, porque tem aquilo, tipo, vocês geralmente quando postam um vídeo, tem um objetivo da aula, tem um objetivo de passar aquele conteúdo. E a ideia desse podcast é trazer as pessoas aqui só para falar sobre xadrez, só para conversar. Aqui é o lugar de o pessoal muitas vezes quer saber como foi que tal mestre começou, como foi que você jogava, seus primeiros livros e trazer esse lado assim mais humano do pessoal para cá. E Gerson, muito obrigado, cara. Fica com Deus, abraço e a gente vai encerrar por aqui. E saiba que o canal tá sempre de portas abertas para você, viu? Beleza, garoto? Continue aí, né, o seu trabalho e convide aí as personalidades do xadrez brasileiro, né? Às vezes a pessoa não pode agora, porque ela tem compromisso, ela está dando aula, está com algum projeto, mas em algum momento ela está livre aí e você consegue a sua entrevista. Sucesso aí, tá bom? Um abraço, pessoal.